Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo, sejam todos bem-vindos à nossa 15ª aula do nosso curso básico de Java. Só lembrando que tem 14 videoaulas aí para trás, tá? Então se você chegou aqui de paraquedas nessa aula, assista as aulas anteriores para você poder acompanhar o curso. Bom gente, na nossa última aula, a aula acabou meio abrupta, né? De forma abrupta aí, porque eu acabei apertando o botão errado do Camtasia aqui e ele cortou o vídeo em vez de dar pausa. Mas não tem problema, tá? A gente tinha já concluído o assunto, que era a herança em si. Faltou só um pequeno detalhe que eu queria falar sobre herança, que eu vou falar agora, mas o problema foi só que o vídeo acabou sem uma despedida aí do professor, tá? Nada mais. Bom, o que faltou falar sobre herança é o seguinte. Bom, eu disse, né, anteriormente que a nossa classe animal aqui, nosso objeto cobra, é um animal, apesar de receber um animal terrestre, ele só pode ter acesso aos atributos que animal tem, porque ele é um animal. Só, gente, só que ele tem dentro dele, tá, a referência para um objeto que é um animal terrestre, ok? Então, nada vai me impedir de fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui criar uma variável do tipo, primeiro eu faço o seguinte, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variávelzinha aqui, chamado cobra, ok? Olha só, hein? Animal terrestre, tá? Vou chamar ele de cobra terrestre, um exemplo, ok? E vou fazer aqui um teste. Se tá, o meu animal cobra, ok? Instance of, tá? Animal terrestre, ok? Isso aqui, neste caso, eu nem precisaria fazer esse teste, porque eu já sei que é um animal terrestre, estou vendo. Mas eu poderia ter um método que eu estou recebendo aqui um animal do tipo animal e passar como parâmetro um animal terrestre e querer saber se ele é um animal terrestre ou não do lado de cá, né? Então eu poderia simplesmente fazer isso aí. Isso acontece aqui, eu vou mostrar para vocês um projetinho que eu trabalhei com os meus alunos de uma das faculdades que eu dou aula. Então eu vou vir aqui em abrir projeto, tá? Um arquivo, abrir projeto, que é o projeto calculadora que a gente trabalhou. Então nesse projeto a gente tem uma série de códigos aqui. Eu tenho uma classe chamada cálculo. Olha só o que acontece nessa classe. Eu tenho aqui um método chamado processar botão e ele recebe um botão. Botão, como a gente pode ver, é essa classe aqui. Ela não herda de ninguém, é simplesmente a classe botão. Porém, eu tenho botão numérico e botão de operação. O botão numérico, ele extende esse botão. Ele é um botão numérico. Então, e outra, a classe botão, vocês podem ver aqui, nós vamos falar disso já já, né? A classe botão, ó, ela é abstrata. Então, eu não posso instanciar essa classe. Então, quando eu receber um botão aqui, ou vai ser um botão numérico ou um botão operação, porque esse cara não vai ser, certo? Então, eu só preciso saber se ele é um botão de operação ou se é um botão numérico. O que eu faço? Ó, se esse botão instance of for um botão numérico, eu vou fazer alguma coisa. Se não, eu vou fazer outra coisa. Tá? Então, esse instance of a gente usa para saber se o objeto que a gente pegou aqui, ele é um objeto de alguma instância de outro objeto. Tá? Se ele é uma instância de algum objeto de um tipo diferente. Ou seja, esse botão, que é o tipo botão, a instância dele, tá? É do tipo botão numérico? É. E onde a gente vai ver isso aqui? Ó? A gente vai ver isso aqui, aqui. Principal, abriu? Não. Então, quando eu crio um botão, ó, eu estou dando new, botão operação. Aqui em processar botão, que é esse método aqui, ó. Processar botão, ele não espera um botão? Espera. Mas a instância que eu estou passando para ele, ó, cadê? É new botão operação. Tá vendo? Então, essa instância é de botão operação. Né?
eu tenho o botão numérico aqui, ó, por exemplo, aqui é de botão numérico. E é o mesmo método, ó, processar botão, ele vai vir para cá. Então, hora vai ser uma coisa, hora vai ser outra coisa. E eu preciso saber o que é o que, ok? Então, isso aqui é só um exemplo para mostrar para vocês. Tá? Eu vou vir aqui, eu vou fechar esse projeto. Isso é só um exemplo para mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui. Então, nesse caso aqui eu não precisaria, mas poderia ter o caso que eu precisaria usar isso. Então, se for animal terrestre, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora um cast, ok, pessoal? A gente chama de cast. O que é um cast? Pegar o meu animal terrestre, que é a cobra terrestre, que é um objeto de que tipo? Animal terrestre, ok? E vou fazer ela receber a nossa cobra, que é um animal. Cobra. Opa, fecha isso aí. Cobra. Mas olha só, né? Lembra que eu disse que o objeto filho não recebe um objeto pai? Ó, ele vai dar tipos incompatíveis aqui, ó. Tipos incompatíveis. Exatamente esse é o problema. Eu não posso. Só que agora eu tenho certeza que o objeto que está instanciado aqui dentro é um objeto de cobra terrestre, ó, porque eu confirmei isso aqui. Então, se eu tenho certeza, basta eu transformar. Então, eu pego esse cara e transformo ele para animal terrestre. Isso é o que a gente chama de cast. Tá? Eu boto entre parênteses um tipo específico aqui antes e ele transforma esse cara aqui no objeto que está esperando ele do lado de cá. Mas isso só é possível se eu tiver certeza que esse cara é um animal terrestre. Se ele for outra coisa, eu não consigo fazer. Ok? Ele tem que ser o mesmo tipo. Como eu dei um animal terrestre aqui, então funcionou. Quer ver um exemplo? Ó, eu poderia vir aqui e ter feito o seguinte. Eu vou criar uma classe Java nova, vou chamar de animal aquático. Ok? Animal aquático. O animal aquático ele também é um animal, não é verdade? Sim. Então a gente vem aqui e coloca aqui no animal aquático extends animal. Então agora eu tenho um animal aquático e um animal terrestre herdando, certo? De animal, da classe animal. E aí o que eu faço? Em vez de dar um new animal terrestre aqui, eu vou dar um new animal aquático. Eu posso fazer isso, eu só não posso passar esse construtor porque ele não tem, né? Eu vou ter que declarar new animal aquático. Não aqui, né, senhores? Isso aqui era um outro exemplo. É nesse aqui de baixo. Animal, porque esse aqui é o animal. Esse é o animal terrestre. Aquático. Muito bem. New animal aquático, só que eu não posso passar esses dois parâmetros, mas eu posso passar o padrão, né? Animal aquático recebe cobra. Vamos ver o que ele está reclamando aqui. Cannot find a single. Exatamente. Como esses caras estão em pacotes diferentes, basta eu fazer o import. Pronto. Então isso eu posso fazer, tá vendo? Ó, animal aquático é um animal, então eu posso jogar ele aqui. Só que aqui, né, não vai dar erro, tá? Porque eu estou fazendo meu if, que eu estou me resguardando, né, pessoal? Ó, se eu rodar esse cara aqui, eu não tenho erro nenhum, tá? Ele não fez nada, mas também não tenho erro nenhum. Agora comenta isso aqui, ó. Comenta. Comenta isso aqui e roda o projeto. Tá lá o erro, bem grande lá. Exception in thread main Java tal. Qual é o problema? Animal aquático cannot be cast to Java básico animal terrestre. Ele está dizendo que o animal aquático não pode ser convertido para animal terrestre. Lógico que não pode. São animais diferentes. São classes diferentes. Apesar de herdarem da mesma classe, elas são classes diferentes. Então, olha, o que eu joguei dentro de animal aqui de cobra foi um animal aquático, ok? Aí eu peguei, criei um animal terrestre e chamei de cobra terrestre. Aí eu estou pegando a minha cobra terrestre, que é esse tipo aqui, ó. Tá? Então é esse tipo que está dentro desse animal, que está aqui. E é esse tipo aqui, animal aquático, que está dentro desse animal cobra. Então eu peguei esse cobra e estou transformando ele para animal terrestre. Não pode, ó. Esse cara aqui, animal aquático e animal terrestre, são coisas diferentes, não tem nada a ver um com o outro. E não pode acontecer isso, tá? Por que não deu erro antes? Porque aqui eu fiz o tratamento.
Então, isso aqui voltou falso. Por quê? Porque cobra não é uma instância de animal terrestre. Cobra é uma instância de animal aquático. Então, ele nem entrou aqui, por isso não deu erro. Porém, não fez nada. Mas e se eu colocasse animal aquático aqui? Aí a gente vai ter o erro de novo. Ó, porque ele vai devolver true, vai entrar, mas vai estar fazendo um teste, o cache errado aqui. Ó. O cache errado, vai dar erro do mesmo jeito. Porque eu não posso passar ele para animal terrestre, eu posso passar ele para animal aquático. Opa, agora sim. Não dá erro. Foram compilados com erro. Espera aí, cancela, salva. Cobra animal aquático, ok. Só que esse cara teria que ser aquático também. Aquático, muito bem. Agora eu não tenho problema em executar. Tá certo? Então, isso é importante sobre herança, tá? Um objeto pai, ele pode receber um objeto filho, ó, cobra, que é animal, que é pai, recebe animal aquático ou terrestre, seja lá o que for. O contrário não é permitido, o aquático não vai poder receber o animal. Tá? E quando eu quiser executar, tá? Mas por que eu faço o cast? Né? Acabei falando do cast e não dizendo por que eu vou fazer isso. Tá? Então eu vou trocar aqui, tá? Porque o animal aquático ainda não tem nada. Só para a gente poder fazer o exemplo certinho aqui. Animal aquático, vamos deixar terrestre mesmo. Animal terrestre. Então, como animal aquático não tem nada aqui, eu não vou poder mostrar. Aqui já tem o juba, então eu posso usar como exemplo. Então, o que eu fiz? Criei um animal, que é do tipo pai, recebendo uma instância do tipo filho, que é cobra. Só que aqui embaixo, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse cara aqui, ok? E fazer ele imprimir a juba. Só que eu não consigo, porque não tem. Ó. Se eu pegar aqui cobra, ponto, juba, get juba, por exemplo, não tem. Porque o animal não tem esse método. Não tem esse atributo. O que tem esse atributo é o animal terrestre. Só que eu não tenho o animal terrestre. Como não tenho? Eu tenho aqui sim. Ó, eu dei um new animal terrestre e joguei ele dentro de cobra. Está escondido dentro de cobra. Então eu verifico se cobra é um animal terrestre e eu faço um cache, transformando ele, só que eu tenho que jogar em outra variável. Ó, o que acontece se eu botar o próprio cobra aqui? Ó? Cobra. Né? Olha que ele já dá um aviso. O valor designado nunca é utilizado. E isso aqui, quando eu rodar, não vai dar em nada, né? Então, cobra recebe animal terrestre. Vamos ver aqui, cobra, ponto, get. Cadê juba? Não tem. Então não adianta eu tentar fazer cache, porque esse cara, ele é esse tipo e esse tipo não tem aquele atributo, tá? Então esquece isso aqui, deixa, eu tenho que criar um objeto do tipo animal terrestre mesmo. Só que eu vou jogar esse objeto aqui, cobra, ó, tá lá. Passando ela para o tipo que ela é. Agora ficou fácil. Eu pego cobra terrestre, ponto, get juba. Aí sim. Eu vou fazer uma impressão aqui. Tá? Cobra terrestre, vamos ver qual foi o erro que ele deu. Not have been initialized. Ok. Só que ele está nos dando um erro. Olha o erro que ele está dando. Variável cobra terrestre might not have been initialized. Aqui tem um termo bem interessante. Tá? É por isso que eu digo para os meus alunos a importância do conhecimento do inglês. Né? Se você não sabe, né? Se você já tem experiência, você já sabe qual o problema que está havendo. Mas se você não tem, essas dicas elas podem te ajudar. Porque se você conhece bem o termo might do inglês, ele significa pode, assim como o can. É uma pequena aula de inglês aqui no meio do Java, tá, pessoal? É só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Então, o can a gente usa no inglês quando uma coisa pode, realmente é possível fisicamente de acontecer. Então, se eu digo I can be strong, significa que eu posso sim ser forte. Quando eu uso might, o might significa que uma coisa pode ou não acontecer. Vai ficar a critério de alguma coisa, de algum critério específico. Então, I might be strong. Eu posso ou não ser strong, ser forte. Vai depender
de alguma coisa para isso. Então, isso aqui está dizendo que essa variável cobra teste, ela pode ou não ter sido inicializada. Aí você vai falar, poxa, como assim? Lembra, não adianta eu ter a minha variável aqui. Né? Se eu tenho só a variável, eu tenho só a variável. Eu referenciei ela na memória? Não. Eu só referencio quando eu tenho isso aqui, né? New. Já aprendemos isso. Então, eu dei um new aqui? Não dei new. Então, eu só tenho a variável. Então, é isso que ele está dizendo, que ela pode ter sido ou não instanciada. Nesse caso, ela não foi instanciada, ela não foi inicializada. Tá? Ué, professor, mas nós inicializamos ela aqui. Ó. A gente não deu new, mas a gente jogou um objeto que teve new. Esse cobra teve um new. Ó. Então, simplesmente joguei aqui dentro. É verdade, isso aqui funciona. Só que, gente, isso está dentro de um if. Isso é importante você entender. E se esse if aqui não fizer isso? E se isso aqui não for verdade? Aí ele vai cair direto aqui. E o Java já está inteligentemente dizendo para a gente, amigão, essa variável pode não ter sido instanciada. Se ele não entrar aqui dentro, você está lascado. Então, não vou nem deixar isso aqui ser executado. Tanto é que se nós tirarmos isso aqui daqui e jogar aqui dentro, aqui eu estou garantindo. Ó, aqui eu sei que ele entrou e eu só vou fazer isso aqui se ele entrar aqui dentro. E se ele só entra aqui dentro se ele for um animal terrestre, então, ótimo. Olha lá, já não deu mais erro. Tá? Mas se eu deixar isso lá fora, não vai funcionar. Eu teria que fazer isso aqui, por exemplo. Ó. Recebe new animal terrestre. Passando aí os dois parâmetros. Né? Aí sumiu o erro, tá vendo? Mas como isso aqui não faz sentido para mim, porque eu já tenho meu objeto instanciado, não quero instanciar outro, tá? Então a melhor solução aqui é ou eu tirar esse if, que aí eu não tenho teste, eu sempre vou fazer o cast, mas vou correr o risco do cast dar problema. Então, olha só como a ferramenta ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a fazer o algoritmo correto, né? O ideal é que esse código não esteja aqui. O ideal é que esse código esteja aqui, ó. Eu vou mostrar isso somente se isso aqui der certo, senão eu não tenho nem que mostrar isso, tá certo? Então, tá aí um exemplo, tá? De código bem escrito aí da ferramenta ajudando a gente a fazer isso. Agora, fácil, ó, vai mostrar a juba para a gente lá, que é nula, por quê? Porque eu não passei nenhum valor para a juba, né? Eu iniciei, eu posso simplesmente vir aqui, pegar agora a minha cobra terrestre, ponto, set juba e colocar dentro dela que é pequena. É uma juba pequena, agora sim. Opa! Vamos ver o que deu errado. Cobra terrestre, ponto. Já recebemos aqui a nossa cobra como cobra terrestre. Cobra terrestre.set juba pequeno. E cobra terrestre.get juba. Opa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Bom, a gente não está tendo o retorno que a gente precisa, né? Aqui a gente acabou de setar a juba, mas está ficando nulo. Olha só como que é complicado determinadas regras de negócio que a gente faz, né? Eu estou fazendo aqui uma regra de negócio a título didático, né, pessoal? Para a gente aprender. E o que eu tenho aqui, ó, na minha classe animal terrestre, é uma regra aqui. Quando for grande ou quando for pequena. Olha só que sacanagem, né? Então, achei que tinha escrito pequena lá, estou passando pequena. Pequena é diferente de pequena, né? Então, esse é o problema. Tá ok? Pequena. Agora sim, a gente vai ter o resultado que a gente quer. Então, roda. Tá lá, pequena. Ok? Então, a gente viu o que? O cast aqui, né? Como a gente faz o cast. E como a gente faz um objeto do tipo pai receber um tipo filho, transformar ele num objeto tipo filho e utilizar os seus atributos da maneira viável, tá ok? Então isso é importante, interessante a gente saber, porque isso também é muito utilizado no código. Bom, acho que sobre herança, tá? Deu. Agora a gente vai usar alguns conceitos que utilizam herança, que é o polimorfismo, e aí a gente vai poder mostrar lá o abstract e o final para a gente entender bem aí
como é que a coisa funciona, tá bom? Então até a próxima aula.